Fala investidor e investidora, beleza? Você está aqui no canal Passos do Investidor. O tema de hoje é amortização em fundos imobiliários. Eu vou comentar o que é amortização e vou pegar os exemplos do Quasar Agro, que amortizou R$ 38 no mês passado, e vou falar da amortização que pode vir aí no PAT C11. Tenho certeza que você vai aprender alguma coisa nesse vídeo, então fica aí até o final, valeu? Então, pessoal, antes de mais nada, a gente precisa deixar claro que a amortização é diferente de dividendo, né? No caso do dividendo, ocorre uma distribuição das receitas do fundo, por exemplo, um aluguel ou uma receita financeira que o fundo teve, né? Enquanto na amortização, o que está sendo distribuído é o próprio patrimônio do cotista, né? O próprio patrimônio do fundo imobiliário. Então, é a distribuição de um ativo, no caso, é o caixa do fundo que está sendo distribuído de volta para os cotistas por algum motivo, né? Então, se a gente for para o caso do PAT C11 aqui, o PAT C11, ou seja, o Fundo da Pátria de Lajes Corporativas, ele tem hoje o patrimônio líquido de 350 milhões e a proposta da administração hoje é de amortizar quase 50 milhões do fundo, ou seja, 50 milhões de caixa que vai ser devolvido diretamente para os cotistas. Se você for dividir o patrimônio líquido do fundo de 352 milhões pelo número de cotas, dá o valor patrimonial por cota de hoje, né, R$ 101,30. E com a proposta da amortização aqui de quase 50 milhões, o PL, né, depois da amortização, iria ficar por volta de 302 milhões aqui, né? Então, dividindo pelo número de cotas, que continua o mesmo, o valor patrimonial por cota, depois da amortização, vai ficar em R$ 86,95. Isso gera, né, uma amortização por cota de R$ 14,35. Ou seja, é o dinheiro do caixa que está voltando para o cotista. E por que isso está acontecendo, né? Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que eu fiz do PAT C11, mas a gestora demorou muito a alocar esses ativos. Então, hoje ela só tem 50% alocado em imóveis. Então, depois de muito tempo, eles ainda conseguiram alocar 22% em fundos imobiliários dos mesmos segmentos de laje corporativa ali na Faria Lima e tudo mais. Só que qual o problema, né? Ele ainda tem 91 milhões em caixa. 20 milhões eles conseguiram alocar recentemente, eu vou mostrar também rapidinho um fato relevante para vocês, mas o problema então é que eles têm aqui mais de 70 milhões em LCI, né, que rende muito pouco. Então a própria gestora sugeriu amortizar esse dinheiro e devolver para o cotista. Pessoal, o que é importante deixar claro sobre essa amortização aqui do PAT C11? Primeiro, que ela ainda está em fase de consulta, né? Então não é certeza que vai ocorrer essa amortização. O resultado vai sair aqui nesse dia 18 de março e se for aprovado realmente essa amortização, o próprio dia 18 de março já vai ser a data com, né? Isso significa que no final dessa data, né, do dia 18 de março, que vai ocorrer essa amortização aqui de 14,35. E o pagamento dessa amortização vai ocorrer aqui no dia 26 de março. Então, pessoal, se a amortização realmente ocorrer, o que vai acontecer? Na data de fechamento, né, ou seja, no dia 18, o preço de mercado no final do pregão vai ser amortizado nesse valor de 14,35. Então vamos supor aqui que fechasse nesse mesmo preço que fechou hoje, né, no mercado, 86,55, basta retirar aqui 14,35 e aí seria o preço após a amortização, no final do pregão. Mas isso não significa necessariamente que no dia seguinte o papel vai ser negociado ao preço de fechamento, né, menos 14,35. Ele pode ser negociado a qualquer valor que o mercado queira naquele momento. Inclusive no caso do Quasar Agro, a gente vai ver daqui a pouquinho que não bateu exatamente a amortização com o valor ali no gráfico. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com o gráfico da Quasar Agro, para vocês terem uma noção que vai acontecer mais ou menos a mesma coisa com o PAT C11, tá? Eu vou só comentar esse fato relevante da aquisição de um novo imóvel do PAT C11, né? Vou só ler rapidinho esse fato relevante então, né? O PAT C11 vem comunicar aos cotistas e ao mercado que celebraram
compromisso de compra e venda, né? Então, na verdade, não comprou ainda, desse andar aqui no edifício Roberto Marinho Square, em São Paulo mesmo, pelo valor de 20.922.880. E estima-se que, caso concluída, a aquisição vai impactar em um incremento aí, né, de 0,027 centavos por cota. Aí eu fiz as contas aqui rapidinho e daria um cap rate estimado aí de 5,38% do imóvel. Então, pessoal, falando rapidinho, o que aconteceu com o Quasar Agro, né? Ele é um fundo voltado para o agronegócio, ele faz armazenagem de grãos e tudo mais. Então, ele levantou esse dinheiro aqui no mercado, 488 milhões. Só que ele não conseguiu alocar tudo, né? Demorou muito tempo. E aí os próprios cotistas pediram para fazer essa amortização. E aí amortizaram 191 milhões no fundo, o que gerou uma amortização por cota aqui de R$ 38. Então esse valor patrimonial do fundo, que estava em 96,91, foi para 58,91 depois da amortização, né? Ou seja, perdeu R$ 38 de valor patrimonial por cota. E o preço, né, no final desse dia da amortização terminou em 91,79. A gente pode ver aqui no status invest. Então, se a gente diminuir R$ 38, o preço após a amortização no final do dia ficou em 53,79. Só que o mercado no dia seguinte abriu em 55,14, tá, pessoal? O mercado não necessariamente segue esses valores aí, e eu vou até fazer uma tese aqui de por que isso aconteceu, tá? Mas antes é importante mencionar aqui que o Datacom, né, a database da amortização, foi no dia 10 aqui de fevereiro, e o pagamento só no dia 19, tá? Então, o que importa aqui no gráfico é o dia da database e não o dia da distribuição desse rendimento, tá? Então, pessoal, por que eu acho que no dia seguinte ao da amortização ele não abriu no mercado exatamente a esse preço, né, de 53,79? Se a gente fizer o cálculo do preço sobre o valor patrimonial, no final do dia lá da database, preço sobre valor patrimonial dá 0,947, tá? E aí com a amortização, preço sobre valor patrimonial novo ficou aqui em 0,91. Então você percebe que o preço sobre valor patrimonial caiu um pouquinho, então ele parece ficar mais descontado, né, depois da amortização. E aí, na minha opinião, o mercado ajustou aqui para 55,14, e aí você vê que ele já fica mais próximo do preço sobre valor patrimonial. 0,936, e o preço sobre valor patrimonial anterior era 0,947. Mas lembrando que isso é só uma coisa que eu observei, né? Não significa que vai acontecer com o PAT C11 necessariamente. O que a gente sabe que vai acontecer de fato é justamente esse ajuste no preço de fechamento do mercado no dia 18 de março, se essa amortização for aprovada, né? Então, a amortização no preço de R$ 14,35. Eu acho uma pena quando ocorre uma amortização, porque é um dinheiro que foi arrecadado, né, com um propósito específico, e o cotista esperava uma rentabilidade para esse patrimônio. Então, ele pagou até taxas para esse dinheiro ser arrecadado e ficar na mão do gestor, e aí quando amortiza significa que esse dinheiro não teve uso devido e acaba voltando para a mão do cotista quando ele poderia ter utilizado de uma maneira melhor. Mas espero ter ajudado e respondido todos esses pontos aqui. Você está no canal Passos do Investidor, e até a próxima.